Boa noite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se prepara para promover o Censo 2010, o 12º a ser feito no Brasil, e vai realizar uma verdadeira radiografia socioeconômica do país. Sobre este e outros assuntos, nós conversamos a partir de agora com o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. Boa noite, doutor Nunes. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse programa. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu começo lhe perguntando, o senhor está se preparando para uma operação de guerra lá no IBGE, que a gente sabe que fazer um recenseamento num país do tamanho do Brasil, com os números do Brasil em população, etc., é algo bastante complicado. Se faz a cada década, não é isso? Exatamente. Portanto, os preparativos estão sendo finalizados. Nós, na verdade, começamos a preparação do censo já fazem 3 anos. Então, todas as etapas foram percorridas dentro do que estava programado. E agora nós estamos na última etapa, que é o recrutamento de um exército de 191 mil recenseadores, que então estarão prontos em 1º de agosto para começar a entrevista. E o senhor bota o exército na rua a partir de agosto? Na verdade, uma parte da tropa já está na rua, porque nós temos 23 mil pessoas, atualmente são agentes censitários, que estão percorrendo já o território nas áreas urbanas para listar todos os domicílios existentes do país, para preparar o material e o mapa que os recenseadores terão à sua disposição para em 1º de agosto realizar o trabalho. 191 mil pessoas. Como é que se seleciona? Quem é que pode ser um recenseador do IBGE? O nosso processo seletivo terminou recentemente o prazo de inscrição. É um processo seletivo simplificado, concurso público. Todas as pessoas tinham que ter mais de 18 anos de idade e pelo menos o 1º grau concluído, o ensino fundamental. E agora, no dia 30 de maio, faremos uma prova. Serão selecionados 1 milhão de candidatos se inscreveram. Para essas vagas? Para essas vagas, 190 mil vagas. Nós vamos selecionar aproximadamente 230 mil pessoas. Essas pessoas, no mês de julho, passarão por um processo de treinamento, para o uso do equipamento para fazer o recenseamento. Os aprovados no treinamento, em 1º de agosto, começam a trabalhar. 230 vai dar uma enxugada boa para 190. Porque tem sempre desistência, ou tem aquela pessoa que faz a prova, mas depois não pôde comparecer ao treinamento, ou não rendeu bem durante o período do treinamento, então a gente tem essa cota excedente aí. E qual é a formação necessária para ser um recenseador? Na verdade, nós contratamos muitas pessoas, que a maioria delas são jovens, portanto inexperientes. Nós não exigimos experiência para fazer o treino. É nível secundário, segundo grau? Não, é mesmo nível fundamental. Basta ter o 1º grau que ele poderá fazer o trabalho do censo. Por quê? Porque ele passará por um treinamento dentro do próprio IBGE. É um contrato temporário, doutor? É um contrato temporário e, no caso do recenseador, a remuneração dele é proporcional à sua produção. O que é a produção dele? É a visita aos domicílios. Quanto mais domicílio ele visitar, mais ele receberá. E o senhor tem uma novidade para esse ano, que é essa maquininha aí na sua mão? Essa vai ser a ferramenta que o nosso recenseador vai usar para fazer o trabalho. Quando ele se apresentar num domicílio, ele vai iniciar a entrevista e quando as perguntas forem sendo feitas, as respostas serão todas elas registradas nesse equipamento que nós utilizamos. Nós adquirimos 230 mil somente para o censo, é um equipamento produzido para o censo. E como é que funciona? O questionário está aí dentro? O questionário está aqui dentro. Como se nós dois estivéssemos já fazendo o censo, eu tenho a lista de perguntas, vou lhe fazendo as perguntas, por exemplo, tem que registrar o endereço do domicílio, depois número de moradores. Para cada morador eu pergunto informações sobre nível de renda, sobre nível de educação, uma série de dados, e para cada resposta eu vou registrando. Feita a resposta, quando eu passo para o bloco seguinte, aquele dado respondido foi armazenado. Terminou o censo, o recenseador fecha, tem uma função que é salvar o dado. Quando ele encerra o trabalho, aquele dado está criptografado, ou seja, ninguém mais sequer pode entrar naquele questionário e saber o que foi aquela informação. E o recenseador vai digitar aí na telinha? Ele digita, eu tenho até uma caneta, e nós temos até uma sobressalente que ele vai poder utilizar, e através dessa caneta ele vai poder registrar todos os dados. E como a maioria das informações, na verdade, são preenchimento de blocos, por exemplo, sim ou não, ou o número, aqui eu não tenho teclado, mas eu tenho um teclado digital.
Certo. Então ele vai marcando no Na base teclado do sim ou não. digital as informações todas que ele precisa passar. Então é muito ágil. Uma entrevista num questionário simplificado não passa de 10 minutos. Uma entrevista no questionário completo, que é feito numa amostra de mais ou menos 11% dos domicílios, leva de 30 a 35 minutos, dependendo da complexidade do próprio arranjo familiar. O senhor vai ter 191 mil dessa maquininha. Temos até um pouco mais, porque pode os haver nossos, algum defeito, e os claro. nossos supervisores também precisam do mesmo equipamento para fazer a supervisão do trabalho. Para cada 8 recenseadores eu tenho um supervisor que acompanha o trabalho Então, é dele, muito então supervisor aí. todo esse trabalho está preparado. E depois de terminado o censo, nós temos acordos com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, queremos fazer também com prefeituras para atualizar o cadastro dos domicílios de cada prefeitura, para depois, para efeito de programa de saúde da família no município, e para o IBGE, para atualizar as estimativas de população que dão direito ao município de receber recursos do FPM. Então nós temos possibilidades múltiplas de dar outros destinos a esses equipamentos, além daqueles que o IBGE utilizará ao longo da década, como, por exemplo, já a PNAD é feita assim. Ou seja, essa maquininha vai ser reaproveitada para outras funções. Diferentemente do papel, que uma vez vai jogar encerrado teria que ser incinerado. Ela substitui 8 laudas de questionário. Substitui 8 laudas de questionário, mas também aqui eu tenho um mapa da área que o recenseador vai ter que trabalhar, e esse equipamento ele é equipado com GPS. Então também terei as coordenadas de todos os pontos onde eu visitarei. Por exemplo, todas as escolas, todos os postos de saúde, todos os destaques dentro de cada município, em termos de construção ou pontos, estarão georreferenciados no censo de 2010. Qual a importância disso? Por exemplo, amanhã, um programa de definição de atendimento para as crianças numa campanha de vacinação. Onde estão as crianças? O censo vai informar a nova estrutura etária da população brasileira. Quantas crianças em cada lugar? Qual a logística que eu tenho que desenvolver para atender cada núcleo de população? Com esses dados georreferenciados, tudo isso vai ficar muito mais fácil de fazer trabalho. Impressionante. Eu falei em radiografia e é radiografia mesmo. É verdade. Eu usei uma metáfora e agora eu estou constatando que não é nem sequer uma metáfora, é de verdade. Quer dizer, a informática, a tecnologia possibilitou um grau de precisão e de agilidade de uma década para outra brutais, né? Uma diferença enorme. Eu diria o seguinte, o censo como uma ferramenta usada pela sociedade para se conhecer é um modelo tradicional que o IBGE fez o seu primeiro em 1870. Agora, de lá para cá, as inovações metodológicas e tecnológicas são tamanhas que hoje nós temos condições não só de fazer esse retrato, mas colocar a radiografia nas mãos daqueles que tomarão decisões tanto no campo privado quanto no campo público, para melhorar ainda mais a realidade socioeconômica do nosso país. Claro que é importante frisar que um censo serve justamente para isso, para possibilitar o planejamento das políticas públicas a longo prazo, a curto prazo ou a longo prazo. Por isso ele é feito a cada 10 anos. Esse intervalo é muito dilatado, ele seria necessário uma renovação. Aliás, a renovação é feita por pesquisas menores como a PNAD, né? Justamente. A lógica tem sido essa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O IBGE é membro da Comissão de Estatística das Nações Unidas, que dá as recomendações de como os países devem trabalhar no seu sistema estatístico, e a recomendação por recenseamento é de que faça pelo menos um a cada década, porque o custo é elevado. O IBGE tem no seu quadro de pessoal cerca de 7 mil pessoas, técnicos do quadro, que esses 7 mil vão ter que administrar 230 mil pessoas que chegam. Então, modifica totalmente o trabalho da instituição. São 3 anos que nós levamos para preparar o censo e mais 2 anos pós-censo. Então, na verdade, mobiliza 5 anos. São 5 anos para começa de novo. E começa tudo de novo. Então, na verdade, nós levamos meia década para preparar o trabalho que vai retratar a década. E outra meia para entender. E outra meia para tomar as decisões para a próxima, inclusive. É interessante. E quanto é que custa tudo isso, doutor? O censo de 2010, para um orçamento que, na verdade, abrange 4 anos, 2008, 2009, 2010, e ainda para o ano de 2008, é da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Desse valor, praticamente 80% deles vão ser gastos com o pagamento dos nossos recenseadores, dos supervisores
e com despesas associadas à locomoção da nossa equipe pelo território. Nós vamos percorrer 8 milhões de quilômetros quadrados. Vamos visitar todos os 58 milhões de domicílios. Essa locomoção, essa logística, essa infraestrutura tem um custo muito elevado. Mas se eu pego 1 bilhão e 600 milhões de reais e pego 200 milhões de habitantes, eu estou dizendo que eu estou gastando praticamente R$8 por cada habitante para preparar a próxima década. Perfeito, R$8 por habitante. Interessante esse cálculo. E eu lhe pergunto, esse dinheiro está todo garantido, está disponível, está tudo certo, vai rolar? Está garantido, está disponível, está sendo bem usado e nós temos certeza que ao final do ano teremos um belíssimo trabalho. Pois bem, durante quanto tempo os licenciadores vão a campo? Nós temos 2 etapas. Já começou uma etapa que nós chamamos de pré-coleta, que é esse inventário de domicílios do país, que os nossos agentes administrativos estão preparando o mapa e a lista de todos os domicílios para quando o recenseador começar em 1º de agosto o seu trabalho, e ele vai trabalhar agosto, setembro e outubro, principalmente esses 3 meses. Ao longo desses 3 meses de trabalho, cerca de 90 a 100 dias, nós vamos visitar os 58 milhões de domicílios. 90 dias se registra tudo aí na maquininha? 90 e depois dias se interpreta? Não, 90 dias se registra a cada um dos 90 dias, o que está registrado na maquininha é passado para o computador do posto de coleta. Esse posto de coleta transmite os dados para o IBGE, o que significa dizer que quando o último questionário for concluído, todos os 57.999.000 já estão processados. Então, a nossa expectativa é de que, no início de dezembro, os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2010 já sejam divulgados. E que resultados seriam esses? Tamanho da população brasileira, sexo, idade da população, tudo isso é por cada um dos municípios, e nós temos 5.565 municípios. Isso já em seguida, quer dizer, à medida que os dados vão chegando, eles vão sendo Essa é a vantagem desse equipamento. Quer dizer, eu tenho processo, termino um trabalho, transmito aquele dado já vai sendo processado, inclusive criticado no sentido de verificar a consistência das informações. Se houver algum problema, ele retorna, o supervisor tem a responsabilidade de verificar a coerência da resposta dada e obtida pelo recenseador. Então, ao longo dos 90 dias, nós coletamos e criticamos, de tal maneira que, quando encerrar o censo, o trabalho já está consistente. E um outro aspecto, tem determinadas informações aqui que o próprio sistema que está incluído no questionário permite você dar saltos. Então, se eu pergunto num determinado domicílio, quantas pessoas habitam nesse domicílio, você responde, não, eu vivo aqui sozinho. Eu não vou depois perguntar quantos filhos você tem. Então já elimina tem saltos etapa automáticos no próprio questionário, acelerar o trabalho, facilitando o trabalho. Por isso a entrevista fica rápida e o processamento também. Exato. Doutor Luiz, eu vou pedir licença ao senhor. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós retomamos essa conversa com o presidente do IBGE, doutor Eduardo Pereira Nunes. Um momento só. Até já.